vamos lá. Antes de começar a resolução dos exercícios, é importante a gente relembrar como classificar cadeias carbônicas. Uma cadeia carbônica é a maior sequência de carbonos encontrada em uma molécula. Então, para classificar essas cadeias carbônicas, nós devemos seguir esses 4 requisitos. Então, nós vamos classificar quanto ao fechamento da cadeia. A cadeia é aberta, ou seja, ela tem 2 pontas, ou é uma cadeia fechada, formando um ciclo. Quando a cadeia é fechada, uma ponta se une à outra. Então, a gente tem uma cadeia cíclica. Mas nós podemos ter uma cadeia cíclica aromática ou não aromática. O que é uma cadeia aromática? Quando a gente tem ligações duplas e simples alternadas. Por exemplo, aqui nesse desenho, a gente tem uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples alternadas. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia aromática. Quando que a cadeia é não aromática? Quando a gente não tem essa alternância de ligações duplas e simples. E a cadeia pode ser ainda mista, quando a gente tem uma parte fechada e uma parte aberta. Nós podemos classificar também quanto à natureza dos átomos. E aí essa cadeia pode ser homogênea, homo vem de igual, quando na cadeia eu tenho apenas átomos de carbono e os hidrogênios, consequentemente. E a gente pode classificar como sendo heterogênea. Hétero vem de diferente. Então, eu tenho átomos diferentes de carbono e hidrogênio, como, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, entre outros. Lembrando que esses átomos têm que estar dentro da cadeia carbônica para ela ser classificada como heterogênea. Quando esses átomos estão fora da cadeia carbônica, essa cadeia não vai ser classificada como heterogênea, porque eles não são heteroátomos. Eles vão ser grupos funcionais. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Nós podemos classificar essa cadeia carbônica também quanto aos tipos de ligações entre os átomos de carbono da cadeia principal. Quando a gente tem apenas ligações simples entre esses átomos de carbono da cadeia principal, nós teremos uma cadeia saturada. Já quando a gente tiver ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono da cadeia principal, teremos uma cadeia insaturada. A mesma coisa que foi dita aqui anteriormente para cadeias heterogêneas. Quando essas ligações duplas e triplas estão fora da cadeia principal, ela não vai ser classificada como insaturada, porque isso vai fazer parte de um grupo funcional. Essas ligações duplas e triplas, elas só vão classificar a cadeia como insaturada se forem entre carbonos dentro da cadeia principal. Isso a gente também vai ver no exercício. E a cadeia carbônica pode ser classificada também quanto às disposições dos átomos. Quando que uma cadeia vai ser normal? Quando eu tenho átomos de carbono apenas dentro da cadeia principal. E uma cadeia ramificada, a gente tem átomos de carbono saindo da cadeia principal, ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Então, essa é a atividade 2 do terceiro ano. Então, o primeiro exercício da atividade 2 do terceiro ano. Classifique a cadeia carbônica do éter divinílico. E aqui está a estrutura do éter divinílico. Então, como que eu vou classificar essa cadeia carbônica? A gente tem que fazer algumas perguntinhas, lembram? Essa cadeia é aberta ou é fechada? Então, olha só, eu tenho o começo da cadeia e eu tenho o fim da cadeia. Quem é a cadeia carbônica principal? A maior sequência de átomos de carbono encontrada em um composto orgânico, ou seja, começa aqui o carbono e termina aqui. Essa daqui é a nossa cadeia carbônica principal. Cadeia carbônica principal. Na cadeia carbônica principal, a gente tem 2 pontas. Então, essa cadeia vai ser
aberta, não é? Então, vamos colocar aqui que a cadeia carbônica é aberta. Segunda perguntinha, é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Como que eu sei disso? Dentro da cadeia principal, que é essa sequenciazinha aqui, eu tenho apenas átomos de carbono? Não. Olha só, eu tenho um átomo de oxigênio aqui no meio. Se eu tenho um átomo diferente de carbono, vai ser uma cadeia heterogênea. Então, a cadeia vai ser heterogênea. Terceira perguntinha. A cadeia é normal ou ramificada? Então, tá aqui, cadeia principal. Tenho átomos de carbono saindo da cadeia principal? Não, tenho apenas átomos de hidrogênio. Então, essa cadeia vai ser classificada como normal. E por último, essa cadeia é saturada ou é insaturada? Então, saturada é quando a gente tem apenas ligações simples entre átomos de carbono. Insaturada é quando a gente tem ligação dupla e ligação tripla. Então, olha só. Ligação dupla entre carbonos. Ligação dupla entre carbonos. Então, essa cadeia vai ser insaturada. Então tá aí, pessoal. Como que a cadeia carbônica do éter divinílico é classificada? Como sendo aberta, heterogênea, normal e insaturada. Nossa segunda questão. A nossa segunda questão diz o seguinte: classifique a cadeia carbônica do aminoácido alanina. Então, para classificar a cadeia carbônica, voltamos àquelas perguntinhas. A cadeia é aberta ou fechada, homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada, saturada ou insaturada. Mas a primeira coisa a se fazer é o quê? Encontrar a maior sequência de átomos de carbono. Então, vamos lá. Carbono, carbono, carbono. Então, quem vai ser a minha cadeia principal? A maior sequência de átomos de carbono encontrada na molécula. Essa daqui é a nossa cadeia principal. Ela é aberta ou é fechada? Eu tenho um ciclo? Não, né? A gente tem duas pontas, então a cadeia vai ser aberta. Segunda perguntinha, a cadeia vai ser homogênea ou heterogênea? Então, tenho átomos diferentes de carbono e hidrogênio aqui? Não, eu só tenho carbonos. Então, a cadeia vai ser classificada como homogênea. Ah, professora, mas eu tenho átomos de oxigênio aqui, de nitrogênio. Lembra que eu falei anteriormente que esses heteroátomos devem estar dentro da cadeia principal para que ela seja classificada como heterogênea. Como aqui eles estão fora da cadeia principal, eles não são heteroátomos, eles são grupos funcionais. Terceira pergunta, a cadeia é normal ou é ramificada? Então, olha só, aqui dentro da cadeia principal eu tenho átomos de carbono. Fora da cadeia principal eu tenho átomos de carbono? Não, eu tenho oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, mas não tenho carbonos. Isso classifica a cadeia como sendo normal.
E por último, essa cadeia é saturada ou insaturada? Eu tenho ligações simples entre os átomos de carbono da cadeia principal. Então, essa cadeia vai ser saturada. E aí, mais uma vez, eu tenho ligação dupla entre carbono e oxigênio, mas essa ligação dupla ela está saindo da cadeia principal. Então, ela não entra nessa classificação aqui. Por quê? Porque isso daqui, esse dupla O, é um grupo funcional e não faz parte da cadeia principal. Então, a cadeia carbônica do aminoácido alanina é classificada como aberta, homogênea, normal e saturada. Bom, vamos lá para o nosso terceiro exercício da atividade 2. O ácido adípico, matéria-prima para a produção do nylon, apresenta cadeia carbônica. Então, novamente, para a gente classificar a cadeia carbônica do ácido adípico. Então, voltamos às nossas perguntinhas. A cadeia é aberta ou fechada? Então, eu tenho que encontrar qual que é a maior sequência carbônica. Então, vamos lá. Maior sequência carbônica é essa daqui, concorda? Então, ela é a cadeia principal. Essa cadeia, ela é aberta ou é fechada? Ela tem duas pontas, correto? Então, essa cadeia carbônica é aberta. É uma cadeia homogênea ou heterogênea? Dentro da cadeia carbônica, eu tenho apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então, a cadeia é homogênea. Esses oxigênios aqui, ó, são grupos funcionais. A cadeia é normal ou ramificada? Temos átomos de carbono saindo da cadeia principal? Não, né? Então, essa cadeia vai ser classificada como sendo normal. A cadeia carbônica é saturada ou insaturada? Então, a gente vai olhar para as ligações entre os átomos de carbono. Simples, 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 simples. Todas as ligações entre os átomos de carbono são ligações simples. Então, essa cadeia vai ser saturada. Professora, mas eu estou vendo aqui hidrogênio ligado a carbono. Não, a gente tem que lembrar que esse hidrogênio está aqui apenas porque essa estrutura, essa fórmula estrutural é uma fórmula estrutural condensada. Então, esse hidrogênio aqui, na verdade, ele está para cá e para cá. Ok? Então, na fórmula de traços, vai me mostrar onde estão os hidrogênios. Na fórmula condensada, ele vai condensar isso daqui em um CH2. Então, essa ligação não é entre hidrogênio e carbono, e sim entre carbono e carbono, ok? Então, a cadeia carbônica do ácido adípico é classificada como aberta, homogênea, normal e saturada.